no Instagram, no OG Notícias. E além das quintas, também nas terças e quintas, noites especiais aqui no Oeste Goiano Notícias, noite em que a gente recebe os convidados para assuntos importantes serem abordados. Mais uma vez, vamos levar até vocês entrevista importante. Assim foi na terça e hoje quinta. Hoje nós temos aqui conosco alguém que vai nos falar sobre esse tema que sempre volta à pauta aqui. É política, é gestão pública, esse assunto sempre volta a ficar em evidência aqui. E nós estamos em Iporá, em um momento de comissão parlamentar de inquérito, de CPI. Para falar disso, a gente pautou o assunto e convidou ela, que preside a CPI em Iporá, a vereadora Viviane Especian. E nós vamos começar a bater um papo com ela, até sabendo que a CPI momentaneamente está suspensa, mas é momentaneamente, que a decisão é liminar. E certamente volta a acontecer os trabalhos dessa comissão. Ela vai conversar conosco sobre a CPI, vamos comentar aqui sobre as supostas irregularidades na gestão da prefeita Maísa Cunha. Eu passo, então, a entrevistar a amiga, a vereadora, a presidente da CPI em Iporá. Viviane, mais uma vez, satisfação você ter aceitado o nosso convite e estar conosco. Obrigada, Valdeci, obrigada, OG Notícias. Nós estamos aqui, a gente sempre aproveita a oportunidade de poder conversar com a população. Então, a gente ocupa os espaços que são nos oferecidos, então eu já quero agradecer desde já. Uma boa noite a todos e todas. Sim, e vamos falar também do mandato da vereadora Viviane. Ela é atuante, vereadora do segundo mandato, é do Partido dos Trabalhadores, e é aquela pessoa que o povo já sabe, o povo respeita. Ela se debruça nos documentos, ela estuda, ela dedica. Aliás, é dedicação exclusiva, né, vereadora? Sim. Você não tem outra atividade profissional? No momento, não. Eu estou licenciada da minha atividade, sou professora, Quem conhece sabe o trabalho. Eu tenho essa atuação como professora há mais de 20 anos e decidi, quando eu assumi o cargo como vereadora, de dedicar o tempo para essa atividade. Então, me licenciei do meu trabalho e, quando eu não estiver mais como vereadora, voltarei para a sala de aula. É interessante isso, ela se dedica exclusivamente a ser vereadora. Não tem, no momento, outra profissão. O cargo de professora, ela deixou temporariamente. Sabemos que você está ocupando um pouco do tempo seu com um curso de Direito, né? Sim. Está fazendo de manhã lá na UEG. Isso. E, assim, eu fiz essa opção de fazer o Direito quando surgiu a oportunidade, primeiro porque é uma universidade pública de qualidade, e apareceu a oportunidade, fui lá, Fiz vestibular, depois eu também tentei como portadora de diploma, porque são as duas formas que as pessoas podem tentar. Já vou fazer a propaganda para a UEG aqui. Tanto por vestibular, como quem já é formado pode tentar com um portador de diploma. E estou gostando muito do curso. Curso de Direito, Viviane, e mandato de vereadora. Tudo a ver? Tudo a ver. Tudo a ver. Isso, uma coisa contribui com a outra. Demais. Então, assim, eu tenho um arrependimento, de não ter começado o curso logo quando eu me tornei vereadora. Porque eu brinco, eu falo, eu teria apanhado menos, teria errado menos, porque o curso de Direito tem me dado assim, um suporte imenso. Então, eu recomendo para quem tem intenção de conhecer os seus direitos, de saber se defender e também poder contribuir com outras pessoas, faça o curso de Direito. E você já está no 4º período, certamente, já aproveitou muito do seu aprendizado lá na Câmara Municipal. Tenho aproveitado bastante. A gente iniciou o 4º período agora, em agosto, estamos de férias da faculdade, da universidade, e agora em agosto começa o 4º período. O 4º período, que é exatamente a metade do curso. Quase, Quase porque a metade. São 5 anos de curso, então quase na metade. E o tempo passa logo em breve nós vamos ter aí um advogado aí conosco, a Viviane Especian. Vamos avante aqui no nosso bate-papo com ela, hoje sendo a nossa entrevistada nessa noite de quinta-feira. Viviane, quando eu te convidei para vir aqui, para a gente bater esse papo, a pauta é a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI estava em vigor, ela estava em andamento. Depois que a gente acertou de você vir aqui, teve uma decisão da Justiça, e decisão liminar, decisão provisória, que suspendeu a CPI. E vamos falar dessa interrupção aí. É realmente liminar, teve uma tentativa de agravo de instrumento. Conta sobre o momento da CPI. Está parada, não tem reunião, não tem oitiva.
Isso, é importante deixar claro para a população que esse mandado de segurança é um direito, né, do outro lado, de buscar algumas questões. Então, é normal, eu achei até que aconteceria antes. E, por causa desse mandado de segurança, liminarmente, ou seja, enquanto o juiz não decidir se o que foi solicitado está certo ou não, a gente fica com os trabalhos parados. Então, desde quinta-feira da semana passada, quando foi publicado o mandado de segurança, a comissão processante teve que parar os seus trabalhos. Então, desde aquele dia, a comissão está aguardando. Mas eu acredito na justiça e vai dar certo. Tem um advogado amigo meu, Viviane, que ele costuma dizer o seguinte, que decisão liminar é decisão provisória. É quando o juiz avalia e pensa assim, se aqui tiver um erro, vai prejudicar a parte, né? A parte contraditória. Então, eu vou pedir um tempo para estudar melhor, para dar eles chamam de julgamento do mérito, não é isso? Isso. Esse julgamento do mérito. O julgamento do mérito ainda vai acontecer. Sim. Onde o juiz vai tomar pé da situação, vai estudar, vai ter tempo para estudar, porque liminar é horas, é dia, né? Decisão liminar sai de um dia para outro, sai em 2 dias, não é isso? Na verdade, a liminar é justamente para dar esse tempo, enquanto o juiz está decidindo, estudando para poder tomar sua decisão, para que nada avance dentro daquilo ali que já foi colocado como se tem algum problema. Ele manda parar o processo, fala assim, para aí um processo que eu vou estudar isso aqui e decisão definitiva vai sair depois. Vocês estão confiantes? Nós estamos confiantes. Nós recorremos, né, no TJ, infelizmente não deu certo o que nós queríamos, e aí, então, nós peticionamos ao juízo que acatasse logo o que foi solicitado no mandado de segurança para que a comissão pudesse voltar a trabalhar logo. Porque a nossa preocupação tem um prazo decadencial, 90 dias, e a gente tem a preocupação, né, de que possa voltar aos trabalhos e continuar o que nós estávamos fazendo. CPI, Viviane, é em 90 dias. Agora está suspenso. Desconta-se os dias parados dentro dos 90 dias? Então, é uma situação complicada, porque não está pacificado isso ainda, né? Então, o que acontece? Tem jurisprudência de que, se a comissão está impedida, o prazo também para, e tem jurisprudência dizendo que não, que por ser um prazo decadencial, ou seja, dentro daqueles 90 dias, o prazo não pararia. Então, fica essa dúvida, né, de como que realmente está acontecendo. Então, a gente está tratando com a pior dos panoramas, que seria o tempo correndo enquanto nós estamos impedidos de trabalhar. Estamos entrevistando Viviane Especian. Ela é vereadora em Iporá e preside a Comissão Parlamentar de Inquérito. Estamos apenas iniciando a nossa transmissão, uma transmissão que chega aí até você graças a apoios que temos. Nós contamos aqui conosco nas transmissões das terças e quintas, apoio do Laboratório Bioanálise, que é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Bioanálise é o laboratório que está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365. E além de coletar em Iporá, o Bioanálise faz coleta em Amorinópolis, Jalpaci, em Piranhas. O posto Rede Parceirão é parceiro nosso. Parceirão, parceiro nosso, empresa conosco nas transmissões. O Parceirão tem 2 endereços para te atender, para te vender o combustível que te leva mais longe e por um menor preço. O Parceirão é posto de combustível ali em Israelândia, nas margens da GO 060, e também aqui em Iporá, no Poço Real, que faz parte da rede Parceirão. Bioenge Soluções Ambientais é uma empresa da região na qual as pessoas recorrem para obter documentação na área de meio ambiente. Bioenge Soluções Ambientais, empresa da Maiara e do Endel. O contato da Bioenge é o 649-9623-5621. Baratão Shopping, o campeão de preços baixos, mais de 4 décadas. Mais de 4 décadas servindo Iporá, e não só Iporá, servindo a região. Baratão Shopping, o campeão de preços baixos, e inclusive, para quem mora dentro de Iporá, vendendo pelo WhatsApp. O pessoal já se acostumou aí a teclar e pedir. Eles teclam 64 98154 1495 e recebem em casa. Isso para quem mora dentro do perímetro urbano de nossa cidade de Iporá. Eu continuo aqui no bate-papo com a vereadora Viviane Especian, a presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ô, Viviane, para a prefeita Maísa Cunha pedir a suspensão dos trabalhos, ela alegou o cerceamento de defesa, né? Sim. Eu queria ouvir de você que cerceamento é esse e que embasamento você vê nisso, como é que você avalia essa questão?
Olha, primeiro deixar claro aqui para a população que todas as ações que a comissão tem tomado, né? Eu estou presidente, mas a comissão é formada por 3 vereadores que foram sorteados, né, para estar ali. Algo que as pessoas às vezes falam assim, não, por que vocês não deixam a prefeita trabalhar? É importante lembrar que ninguém escolheu estar na comissão, mas é um trabalho de vereadores. E é um sorteio, né? É um sorteio, então estamos lá. Você gostou de sair no sorteio? Olha, eu preferia que não. Né? Eu vou falar sério, porque, sinceramente, porque E você, no caso do sorteio, muito desgastante, né? Duas situações. Sorteio para participar e sorteio para ser presidente. Não, para presidente foi eleição. Foi entre a interna. 3... a interna. Interna, só entre nós. Vale dizer que os 2 outros da comissão são o vereador Cássio Lara, ele é membro, e o vereador Ricardo da Mota Vital é o relator. Isso. Continue falando aí a respeito dessa questão que a prefeita alega de cerceamento de defesa. Pois é. E o que nós fizemos? Quem acompanha, né, o trabalho da comissão, nós fomos muito transparentes na forma como nós trabalhamos. Fizemos todos os tipos de tentativas de citação, de intimação ali presencial. Não foi possível. Tivemos, inclusive, porque dentro do decreto 201 diz o seguinte, que pode ser a pessoa, né, no caso a prefeita, ou a sua procuradora, que é a advogada que faz a sua defesa. Porém, até o advogado da comissão esteve no endereço que foi fornecido na procuração, junto com a defesa da prefeita, o endereço do escritório dessa advogada. Então, o nosso advogado esteve lá em Goiânia, chegou lá, o escritório nem existia. Era uma empresa, né? Uma empresa ferragista do esposo dela. Ele confirmou que aquele WhatsApp que nós estávamos usando era o da esposa dele. O e-mail, onde nós sempre enviamos as informações, tudo foi sempre notificado certinho, através de e-mail. O mesmo e-mail que a advogada utilizou para entrar em contato com a Câmara, mas para poder entregar a defesa da prefeita. Mas ela nunca deu retorno, da mesma forma com o e-mail e o WhatsApp da prefeita. Então, todas as formas para buscar que chegassem as informações até elas foi feita. Então, nós estamos muito confiantes dentro do que... e esperando que a justiça aconteça, né? E mostrar que a comissão trabalhou da forma correta. É isso aí. Viviane Especian, vereadora presidente da CPI, sendo aqui a nossa entrevistada. E essa CPI, que teve início há um tempinho atrás, já se passaram mais de 30 dias, né? Já. Bem mais, né? E foi uma iniciativa da Hebe Keller Fernandes de Oliveira, ela como cidadã. Ela já foi vereadora, mas aqui foi na condição de cidadã iporaense, ela apresentou as denúncias, coisa que qualquer cidadão pode fazer. Ela apresentou aqui 9 supostas ilegalidades, 9 denúncias. A Hebe Keller Fernandes, é autora, e aqui eu vou ler alguma coisa aqui que diz respeito ao conteúdo das denúncias. No item 1, atraso persistente do repasse dos valores retidos dos servidores a título de consignados em relação às instituições financeiras credoras, exceto a Caixa Econômica Federal. Por exemplo, o acesso a novos consignados ao Banco do Brasil encontra-se bloqueado em virtude dos depósitos referentes ao mês de abril de 2026 não ter sido feito, o que tipifica o crime de apropriação indébita, nos termos do artigo 168 do Código Penal, e tem documento em anexo. No item 2 da denúncia da Hebe Keller consta: atraso persistente no repasse de valores descontados dos salários dos servidores segurados pelo IPASGO, desde a competência março de 2026, também caracterizando o crime de apropriação indébita, previsto no artigo 168 do Código Penal, inclusive com investigação em curso na Delegacia de Polícia Civil de Iporá. É isso. 2 denúncias, eu falo de outras em seguida. Sobre essas 2, por exemplo, elas estão todas no mesmo estágio? Tem uma que está ganhando uma investigação mais apressada? Valdeci, o que acontece? Na fase que nós estávamos, antes de sermos interrompidos pela Justiça, nós estávamos na fase de instrução, que é o momento onde a gente, a partir do parecer, né, que o parecer ele é muito claro da seguinte forma: as denúncias são
elas não podem ser simplesmente arquivadas. Elas precisam ser investigadas. Então, esse período é de investigação. De que forma? Através da documentação enviada pela denunciante, através da documentação enviada pela defesa da prefeita e complementa com as oitivas, ouvindo as testemunhas. A partir desse trabalho é que se forma o julgamento em si. Então, nós estávamos na fase ainda de apuração. A própria defesa solicitou que a comissão entrasse em contato com o IPASGO, com o Banco do Brasil, com o Ministério do Trabalho, com o Ministério Público, solicitando que a gente buscasse as informações junto a esses órgãos. E no parecer, no despacho que foi feito, e que, por enquanto, a gente tem que esperar para ver se ele terá validade ou não, nós optamos em acatar todas essas solicitações da defesa. Então, fomos atrás de todos esses órgãos para poder receber a documentação. Algumas nós tínhamos recebido, outras ainda não, mas a gente, como eu disse já no início, como nós estamos com os trabalhos paralisados, então está tudo ali parado da forma como o juiz solicitou que nós fizéssemos. No início, vocês reclamaram, Viviane, de que a prefeita dificultou, ela fugiu, ela não apareceu, a intimação demorou dias para acontecer. Fale sobre isso. Você entende que ela fugiu ou casualmente vocês não a encontraram? Olha, o casualmente era da gente estar das 7 às 11 da manhã na prefeitura, da 1 às 5 da tarde, a gente também ir à residência dela, isso na primeira etapa, né? Então, quando nós fomos informados que ela estava na Lego, o vereador Ricardo foi até a Lego, ficou 2 dias seguidos lá. Então, assim, enquanto ela estava colocando vídeos que ela estava na Lego, o Ricardo esteve lá para poder encontrá-la, também não conseguiu. Então, foi assim, nós deixamos muito claro nas nossas postagens, quando a gente falava com a população, que ficou muito claro que, apesar de mostrar que estava trabalhando em prol do município, que houve a tentativa, sim, de atrapalhar. E o próprio mandado de segurança, a gente sabe que é uma estratégia da defesa para fazer com que a comissão, dentro dos 90 dias que ela precisa trabalhar, possa perder esse prazo. Porque, se passar os 90 dias, o processo é arquivado. Né? Então, é estratégia. Né? Não tem como prorrogar? Não tem. Quando nós tivemos a outra comissão processante na época do gestor anterior, e a Hebe era presidente da comissão, a comissão perdeu o prazo justamente nessa parte das testemunhas, porque as testemunhas não compareciam, era época de Covid, então toda hora alguém estava com um atestado médico. E o que a comissão atual fez? Nós colocamos a possibilidade das testemunhas participarem presencialmente ou via online, né, remota. Porque se a pessoa estiver com alguma doença contagiosa, ela vai estar de casa, poder responder as perguntas sem contaminar ninguém. Então, a gente também tomou esse cuidado, né, para que todos possam ser ouvidos. Um abraço para o pessoal lá do Bar Distribuidora Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. Conforme a vereadora e presidente da comissão informou, são 90 dias para concluir o trabalho. 90 dias. Agora, vem a hora de a gente se situar no tempo aqui. Que dia que começou, aonde nós estamos e que dia que termina? Algumas pessoas ficam preocupadas porque a denúncia foi protocolada no dia 18 de maio. Foi antes da sessão. E o decreto é muito claro. A próxima sessão, após o protocolamento, tem que ser lida. E aconteceu no mesmo dia, porque, né, nós tínhamos às 9 da manhã, tinha sessão. Então, naquele dia foi instaurado a comissão processante. Mas começa a contar o prazo de 90 dias após a gente conseguir fazer a citação da prefeita. Aí demorou. Nós tivemos 19 tentativas, com idas e vindas à prefeitura, à casa dela, o vereador Ricardo indo na Lego. Quando a gente não conseguimos de jeito nenhum, o que fizemos? Por edital. Então, assim que ela foi notificada por edital, que foi no dia 1º de junho, aí sim começou a contar o prazo de 90 dias. Então, o nosso prazo é 1º de junho. Começa no dia 2. Então, no dia 1º saiu o edital, né, no Diário Oficial do Município, que é da GM. Então, no dia 2 começa a contar o prazo. Então, nosso prazo termina, contando dessa forma, dia 29 de agosto. Dia 29 de agosto. Isso. Sim, nós estamos aí pela metade disso aí, né? Então, vai ter que correr, né? Só que para a gente poder correr, o juiz precisa
né, tomar a decisão dele para a gente poder dar continuidade. O juiz tem que dar e sair o comércio. Essa realmente é uma dificuldade que vocês estão tendo. E nós, ao entrevistarmos aqui a vereadora, estamos também pontuando aquilo que a cidadã Hebe Keller Fernandes de Oliveira apresentou. Tem aqui no item 3, a Hebe mandou os vereadores investigarem sobre uma suposta perseguição aos servidores públicos municipais. Cita aqui Antônio Carlos Monteiro, que é o Carlão, colocando em situação degradante e lotando no cemitério municipal, que inclusive faleceu. O Carlão faleceu e Denise de Souza Pinheiro Lourenço, requerendo o fim de sua disposição ao órgão que presta serviço. É o texto aqui, esse texto está até meio confuso, né, vereador? Mas é o texto aqui da denunciante. No item 4, ela conta que há descumprimento do cronograma de pagamentos de débitos anteriores à gestão, que foi encaminhado ao Ministério Público de Porá, por intermédio do Ministério Público do Estado de Goiás. Eu ouvi dizer, vereadora, que algumas questões da CPI teriam sido desclassificadas, desconsideradas. E alguém me falou que essa questão do Carlão teria sido desconsiderada. Você confirma isso? Não, os 9 itens da denúncia, né, são 9 fatos, todos eles, a nossa assessoria jurídica colocou, né, classificou cada uma delas, sendo necessária que houvesse a investigação. Então, nenhuma foi descartada. Mesmo a que o pessoal questiona se não seria só questão penal, né, a questão da apropriação indébita, que deveria ser investigada de forma criminal, penal, mesmo ela também se encaixa, ela não deixa de ser um problema, né, político-administrativo. E para a CPI tocar os trabalhos, vereador, é claro que a Câmara Municipal, através da mesa diretora, tem que dar o devido apoio, tem que nomear ali, pagar um outro advogado, que o advogado da Câmara já tem suas atribuições, tem que dar um suporte. Você falou agora aí do vereador Ricardo, lá em Goiânia, para intimar a prefeita. Tem viagens, tem diárias. A mesa diretora está dando esse suporte? Sim, nós tivemos, por exemplo, a questão jurídica. Não é somente porque o nosso assessor jurídico da casa tem outras atribuições, mas é porque precisa ter a especialidade na área. Então, todas as pessoas, todos os advogados, os profissionais que enviaram um currículo, se colocaram à disposição, eles foram analisados através da sua experiência com a questão que nós estamos vivenciando para que pudesse ser contratado. Tem que ter a comprovação que já atuou nessa questão, que é numa comissão processante. Fale-nos desse advogado, porque eu ouvi dizer que é muito renomado e muito competente. Sim, e quando a comissão o escolheu, foi principalmente por isso. Ele já atuou tanto dos dois lados, tanto defendendo a prefeitura, né, uma prefeita ou um prefeito, quanto também fazendo o que ele está nos fazendo agora, que é assessorando uma Câmara que estava ali verificando uma questão de denúncias como a nossa. Então, ele tem atuação, né, uma larga atuação, mas principalmente nessa questão que nós precisávamos agora. E qual a visão do advogado, vereadora e presidente, sobre essa questão da suspensão dos trabalhos? Ele está preocupado, ele acha que dá tempo? Como é que ele tem manifestado? O que nós temos, né? Isso é a comissão juntamente com a assessoria, é a preocupação com a demora do juiz fazer sua decisão, né? Porque quanto mais tempo passar, menos tempo a gente tem dentro do processo. Tanto é que a gente peticionou, comentei numa resposta anterior, pedindo que o juiz já pudesse, que nós não colocaríamos nenhum empecilho, nós aceitaríamos o que foi colocado pela denunciada, para que ele pudesse anular o que ele considerasse que era necessário anular e a gente pudesse voltar o mais rápido possível ao trabalho. Então, ele acredita que a gente vai voltar logo. Volta logo. Sim. E concluir isso aí, né? Agora, vereadora, tem também aquele fato de que a prefeita ela citou muitas testemunhas, muitos, né? Você entende que é uma tentativa de dificultar também ou teria realmente necessidade de listar tantos para serem ouvidos? Valdeci, é um direito. É garantido no decreto, né, 201, que
denunciada, ela tem direito a 10 testemunhas. Porém, como você está com a denúncia aí, são 9 fatos. E há um entendimento do STF que cada fato é uma denúncia. Então, ela tem direito a 10 testemunhas para cada fato. A defesa colocou 38, né, porque, na verdade, era um pouco mais, mas como várias pessoas estão citadas em vários itens, então caiu para 38, era em torno de 87. Ela citou 87 pessoas. Mas aí, quando a gente faz o enxugamento, né? Porque aí, o que foi definido, que agora também está parado, né? Como a pessoa está citada, por exemplo, nos 9 itens, ela vai ser ouvida uma vez, vai demorar um pouco mais, né? Porque a gente vai precisar ouvir sobre todos os fatos, porque, afinal de contas, ela está ali para apresentar a defesa em relação àquele item ou àqueles itens, mas, então, ao fazer essa organização, caiu para 38 pessoas. 38 pessoas precisam serem ouvidas. E quantas já foram ouvidas? Foram 12, mas agora, como a gente tem que aguardar, né, foram ouvidos as testemunhas que são servidores públicos, né? Eles já fizeram, porém, como a gente tem que aguardar a decisão do juiz, a gente ainda não sabe como que vai ficar. De repente, teremos que fazer tudo de novo. Vai depender da decisão do juiz. Talvez ouvir tudo de novo? Porque se ele colocar se ele aceitar, porque o que a defesa da prefeita colocou? Que por ela não estar presente, que ela não foi intimada pessoalmente, ela não esteve presente nas oitivas, então o direito de defesa dela foi cerceado. E a partir daí, se o juiz entender dessa forma, ele anula isso. Então, tudo que nós fizemos em 2 semanas, a gente perde. A prefeita, de acordo com esse entendimento, teria que estar presente durante todos os depoimentos? Na verdade... Ou quem a defende? Não, o decreto 201 é muito claro. A pessoa ela tem direito, né, de ampla defesa, do contraditório. Na verdade, é um direito dela estar lá presente. Ela está presente se ela quiser ou não. Mas o decreto deixa muito claro a presença dela com a pessoa que está fazendo a sua defesa. Tanto ela quanto a advogada podem fazer perguntas, né? Assim como a denunciante também pode. Obrigado a tantos milhares que estão nos acompanhando aqui no Instagram, nesse nosso endereço tradicional, OG Notícias. Tem gente que prefere nos acompanhar no YouTube. Lá o nosso canal é o Oeste Goiano Notícias. Seja aqui ou lá, é muito bom contar contigo. Curta o vídeo, compartilhe. Nós estamos em uma transmissão que tem apoios, por exemplo, do Baratão Shopping, o campeão de preços baixos. 4 décadas, mais do que isso, mais de 4 décadas já, servindo Iporá e servindo a região. E o Baratão, o pessoal sabe, é o campeão de preços baixos. Nós temos conosco na transmissão a Bioenge Soluções Ambientais. Quem precisa de documentação na área de meio ambiente aqui em Iporá ou na região, procura a Bioenge. Sim, procura a Bioenge Soluções Ambientais, empresa da Maiara e do Wendel. Esses dois são experts em meio ambiente e o contato deles é 64996235621. O Posto Rede Parceirão tem 2 endereços para atender os motoristas aqui de Iporá e da região. 2 endereços com o combustível de melhor qualidade. Ali em Israelândia, nas margens da GO 060, e aqui em Iporá, no Posto Real, já que o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. Laboratório Bioanálise está conosco nas noites de terças e quintas, acompanhando a transmissão, fazendo com que o nosso povo seja bem informado aqui através das entrevistas e dos assuntos importantes aqui tratados. Laboratório Bioanálise conosco, é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. E o Bioanálise, que está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365, faz coleta também em Amorinópolis, em Jalpaci e em Piranhas. A lista das denúncias na CPI é longa, são 9. E tem aqui o item de número 5, que diz assim: inadimplência de débitos assumidos pela atual gestão com diversos prestadores de serviço, sendo alguns já desligados e que continuam sem pagamento. Ela dá exemplo. A denunciante deu exemplo. Dr. Rubens Fernandes Mendes de Campos, verificável no site oficial do município, na aba de contratos e pagamentos. Item 6 da denúncia consta que: a. Descumprimento de acordo firmado entre o Ministério Público,
em ata assinada pela prefeita municipal de Porá, com relação à data limite de pagamento dos servidores. Documento em anexo. Ela cita aqui que foi entregue documento em anexo. De fato, sim. Sim. Tinha documento em anexo. Sim, os documentos. Porque quando a gente recebe, né, a denúncia, a primeira coisa que precisa ser feita pela comissão é analisar, né, por exemplo, documentação. Porque você, no início, você disse que qualquer eleitor ou eleitora pode apresentar uma denúncia. E realmente, só que para poder um cidadão, uma cidadã usufruir desse direito, precisa estar quites com a questão eleitoral. Né? O que não houve no outro caso, né? Na verdade, só não houve a entrega do documento. E ali também foi, eu até fiz denúncia no Ministério Público sobre isso, a forma como as coisas foram conduzidas foram de forma errada. Não era a mesa diretora, não era o presidente da Câmara que decide se um processo vai ser levado adiante ou não. Né? O decreto 201 é muito claro, ele precisa ser apreciado, como aconteceu com esse agora, né? Precisa ser lido na íntegra, ser apreciado pelo plenário, se a maioria concordar, né, votar favorável pela instalação, aí a comissão que é sorteada analisa inicialmente esses documentos para ver se está tudo certo, ou se já vai ser arquivado, ou alguma coisa assim. Aqui na nossa entrevista com a vereadora e presidente da comissão, a Viviane, estamos elencando aqui as denúncias que a Hebe Keller protocolou no seu documento. E consta aqui, no item 7, investigação existente junto ao Ministério Público do Trabalho da 18ª Região com relação às condições degradantes de trabalho dos servidores municipais, principalmente aqueles lotados na Secretaria de Obras. No item 8, cita ela que há desperdício de dinheiro público nas obras da Avenida Arapongas, cuja ausência de planejamento levou à perda de todo o valor investido numa primeira etapa, com as chuvas intensas, sendo que o trabalho praticamente deverá ser refeito naquela avenida, mesmo com a assunção da obra pelo Estado de Goiás. Ela cita isso aqui. E, por fim, aqui, o 9º item é inadimplência dos precatórios vencidos em 31/12/2025, que gerou bloqueio das contas públicas municipais em valor atualizado superior a R$ 1.818.818,01, que gerou o bloqueio das contas públicas municipais em 3 parcelas mensais ela não explicou bem aqui, eu não entendi, mas é pelo Tribunal de Justiça, pelo que eu entendi aqui. Não é isso? Nós estamos citando aqui esses fatos, todos que são aí, que a prefeita precisa responder, e eu já falei antes aqui e vou voltar a repetir. Aqui nesse espaço do OG Notícias, a prefeita tem assegurado, e é direito dela, o espaço para ela vir aqui explicar cada um desses assuntos. A hora que ela quiser marcar a entrevista, ela vai escolher a data para ela responder a cada um dessas questões que são levantadas aqui na denúncia. No caso aqui da CPI, são 9 itens, viu, Maísa? Qualquer hora que quiser vir aqui, como ela já veio várias vezes. A última desmarcou. Marcou com nós de vir, depois acabou desmarcando. Mas ela tem o espaço assegurado aqui, é um direito dela. Viviane, foi bom falar com você sobre a CPI, eu quero falar um pouquinho também sobre o seu mandato de vereadora, mas ainda sobre CPI, eu quero agora que você seja didática, já que você é professora, como é que vai funcionar, quando voltar a CPI, o andamento, assim, até chegar a ver se, caso houver um afastamento da prefeita. Como é que é os procedimentos, o ritual? Agora é a professora Viviane explicando. A questão do afastamento não houve a cogitação nesse sentido, porque dentro do processo de cassação de prefeito não há essa possibilidade dentro do que o decreto 201 coloca. Poderia acontecer outras situações para poder pedir esse afastamento. Agora, para a gente poder saber o que nós vamos fazer, vai depender, novamente, da decisão do juiz. Porque o juiz ele tem ali, eu vou citar aqui 3 possibilidades que eu vejo. Poderia simplesmente arquivar tudo, anular somente aquilo que ele considera que houve problema, ou, de repente, ele dizer, olha, não houve problema nenhum, pode continuar. Então, para a gente poder dar sequência, a gente precisa dessa decisão. Mas, de uma forma assim, mais didática, vamos pegar ali o caminho do meio. Né? De repente,
como a questão foi colocada, que ela não esteve presente, porque ela não foi notificada sobre as oitivas, então seria a partir desse processo, né? Ou seja, o parecer dizendo que a comissão vai dar prosseguimento, que não vai arquivar, e a partir desse parecer, ela ser intimada, que aí vai começar a novela novamente, né? A gente, com certeza, para poder ganhar tempo, ela vai fazer o que ela já fez das outras vezes. E, então, conseguir fazer a intimação da prefeita para poder dar seguimento nas ações. Viviane, você falou algo aí que eu preciso repisar. É porque quando fala em CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, em várias ocasiões no país, e Porá já viveu isso, implica-se em cassação, em afastamento. E parece que você falou aí que esse processo não tem a ver com isso? O afastamento, na sua pergunta eu entendi o afastamento dela durante o processo. Por isso que eu falei que não haveria. Ah, sim. Não, eu quero saber se isso pode resultar na perda do mandato. Se o que está colocado dentro das 9, os 9 itens, o decreto muito claro. Se fosse somente um item e fosse mostrado que aquele item configurou algum tipo de crime político administrativo, sim. A mesma coisa desses 9. Se um só deles for configurado isso, há o processo no caso do julgamento. Então, o que acontece? Nós passamos, no período de instrução que nós estamos parados, né? Retomando ele, nós vamos finalizar, ouvindo as testemunhas, analisar tudo que nós temos em mãos, a denúncia, a defesa e as oitivas, para poder fazer o fechamento. Aí fazemos o relatório. Esse relatório final ele precisa ser enviado para a prefeita para que ela possa ainda se defender do que está colocado ali e depois se leva para ser apreciado na Câmara, né? No plenário. Então, aí que a gente chama de sessão de julgamento. Então, cada vereador vai poder fazer suas perguntas para a denunciada, né? Ela vai estar lá, vai poder se defender, a advogada dela. Ali que é o processo de, se acontecer, de julgamento. Não dentro da comissão. A comissão diz o quê? Esse item foi comprovado crime? Sim. Esse item foi comprovado crime? Não. Então, vai ser feito, né, o parecer, esse parecer final, mas quem dá a palavra final é lá na sessão de julgamento no plenário. É o plenário, será o plenário. Isso. Agora, Viviane, para essa sigla CPI, tem 2 entendimentos. Comissão Parlamentar de Inquérito e Comissão Processante de Inquérito. E isso aí evolui para uma comissão processante nessa fase final que você falou? Para nós, dentro o que acontece? Há muita dúvida em relação a isso, porque nós temos, quase todo município tem divergência em algumas questões. E dentro do nosso regimento interno está lá a Comissão Parlamentar de Inquérito, mas há uma súmula vinculante do STF, ou seja, ela vale para o Brasil todo, é a número 46. E nessa súmula diz o seguinte: qualquer município que fizer um processo, né, de averiguação para cassação de um mandato, se esse processo não seguir o rito do Decreto-Lei 201 de 1967, é inconstitucional. Então, por exemplo, se tivesse dado certo lá na outra gestão, né, do ex-prefeito, tivesse chegado a ser julgado, ele entraria na justiça e seria anulado, porque nós seguimos, lá dentro da Câmara, foi seguido o que está no nosso regimento interno. Agora, como tem essa súmula vinculante, é dentro do Decreto-Lei 201. E lá é muito claro, comissão processante. É uma coisa só. E vocês estão atentos para não ferir o rito. Exatamente. Né? Porque eu lembro que vocês ela não indicou advogado, e vocês tiveram o cuidado de recorrer à OAB para que ela tivesse um advogado. Garantir que ela tivesse um advogado. E uma coisa que é complicado, que eu fiquei assim, falei, porque as datas informadas para o mandado de segurança não coincidem com o que está no processo. Porque a Câmara, né, a defesa da prefeita protocolou não, enviou por e-mail à Câmara a 1h03 do dia 23 a defesa. E a gente já tinha... Enviou de madrugada? E a gente já havia, inclusive, feito a solicitação
para a OAB que indicasse um advogado ou uma advogada da ativa, porque já havia passado o prazo. Né? Porque o decreto é muito claro, o decreto 201, precisa-se fazer 2 notificações, mas o que vale, contando o prazo, é a primeira citação no Diário Oficial, então, que foi no dia 1º de junho. Né? E aí, no dia 12, a gente protocolou outro. A gente deu um tempo ainda para que ela, né, pudesse se defender. E não aconteceu. Então, no mandado de segurança, diz que ela entregou no dia 22, e não foi. Né? Não houve protocolo lá na Câmara, como, né, dentro do horário normal de expediente. Foi feito, a advogada entrou em contato com a Câmara pelo e-mail da Câmara, e o e-mail está lá, datado do dia 23 de junho, a 1h03. Aí o advogado explicou isso aí no recurso que está sendo feito, naturalmente. Uhum. Sobre CPI, a vereadora Viviane Especian já explicou muito bem. É agora esperar aí as decisões da Justiça para a CPI retomar. Vamos agora falar, Viviane, sobre o seu mandato. Você está muito absorvida de CPI, isso te absorve tanto que, de repente, prejudica até o mandato seu no que diz respeito às suas demandas de vereador? Sim, porque o tempo todo foi... Como a gente tem esse prazo decadencial, nós usamos todo o tempo possível para que pudéssemos nos concentrar na comissão, para que não houvesse, primeiro, erros, para que não tivesse nenhum problema. Então, foi dedicação exclusiva para isso. Eu até fiz um vídeo explicando para as pessoas que acompanham o meu trabalho que, por cuidado meu, durante o período da comissão processante, eu nem estaria me pronunciando sobre as questões comuns do município, os meus posicionamentos, para também não termos problema com a comissão, porque a comissão tem que fazer um trabalho imparcial. Tem que ficar isento, Tem né? que ficar isento. Se o vereador começar a dar palpite e manifestar opinião, ele está, tipo, antecipando um voto? Antecipando voto, tá? Não está isento. Então, e esse é um cuidado que nós tivemos, que eu fui pedi muito isso dentro da comissão, para que não houvesse nem alguma nulidade também por isso. E aí expliquei para quem acompanha meu trabalho, para terem um pouquinho de paciência, porque em agosto termina, e aí eu volto, né, a atender. Mas, mesmo com isso, ainda tive algumas ações, né, algumas ações foram desenvolvidas, por exemplo, entregando emendas que chegaram, emendas parlamentares, nossos deputados, porque notícia boa a gente precisa levar. Né? Pode dar até essas notícias aí. Quais foram as últimas conquistas? Bom, recentemente, né, o deputado Rubens Ottoni enviou para o município R$400 mil em custeio para a saúde. E eu quero deixar claro aqui, porque nós temos 2 deputados federais, né? Deputada delegada Adriana Corsi e o deputado Rubens Ottoni. O deputado Rubens Ottoni é conhecido pela população de longa data. Ele sempre foi muito atuante, não só em Porá, mas em todos os municípios. Todo mundo conhece o trabalho dele, né? E ele sempre está muito atento com as demandas do município. Então, atende pedidos meus, atende pedidos dos nossos das demais lideranças do nosso município. E foi muito bom receber a notícia. Ele me comunicou através de ofício que tinha destinado esse recurso. E eu falo que esse recurso não chegou ainda, Valdeci. É importante deixar claro, porque a gestão tem até dia 30 de julho para entregar a documentação, plano de ação. Inclusive, eu estive na prefeitura segunda-feira justamente para poder falar com a prefeita sobre isso. Levei o ofício, como eu sempre fiz, tanto na gestão do gestor anterior quanto da atual gestora. Eu sempre tomei esse cuidado. Assim que chega um ofício me informando que a emenda foi enviada para cá, eu faço ofício como vereadora e entrego, né, para o gestor ou para a gestora, para que as ações necessárias sejam tomadas. Segunda-feira estive lá. Até encontrei a prefeita, ela estava lá no corredor, atendendo o pessoal, veio, me cumprimentou, pediu que eu aguardasse um instantinho, e eu aguardei um instantinho, só que logo em seguida ela entrou numa sala, e o pessoal, depois veio uma servidora me informar que ela precisou sair, e que eu poderia conversar com ela mesma sobre o que eu queria. Né? Aí eu falei, não precisava, eu peguei e protocolei, já que a prefeita
não quis receber das minhas mãos a informação tão importante, o quanto que o município precisa de recurso, não é mesmo? E as emendas chegam, né, vereadora? Chegam, Os vereadores, sim. inclusive os colegas seus, os outros vereadores, todos assim, a gente vê um empenho, uma Sim. vontade, um desejo de buscar emenda, de trazer para Iporá, cada um fazendo sua parte. Por exemplo, realmente. a UEG vai receber um carro, né, um veículo do deputado Antônio Gomide, que é uma emenda estadual. O IF também vai receber R$50 mil do Antônio Gomide para um projeto de extensão de apicultura. Então, e esses recursos estão chegando. Agora, logo a gente, né, eles não podem mais estar presentes porque é um período eleitoral, tem uma série de restrições, mas a gente precisa dar voz a essas questões, né? É isso aí, gente, com o apoio do Baratão Shop, da Bioenge Soluções Ambientais, do Posto Rede Parceirão e do Laboratório Bioanálise, a gente vai partindo aqui para o finalzinho do nosso bate-papo com a vereadora Viviane Especian. Sempre que ela vem aqui é bom, é legal, porque traz boas informações, ela é professora, é didática, sabe explicar bem. Agora, eu não poderia, vereadora, terminar sem falar um pouquinho de política. Estamos em 2026, é ano de eleições para presidente, senadores, governadores, deputados estaduais e federais. E eu estou vendo aí, o PT de Iporá parece que está meio dividido, tem gente que apoia um deputado, o outro apoia outro. Como é que é isso? Fala do PT de Iporá e aí, o engajamento de vocês nas eleições desse ano. A gente não vê como divisão, porque até um tempo atrás era comum fechar com um único deputado. Mas tinha gente que fazia isso a contragosto, né? Porque não era hoje respeita-se a liberdade. Porque o que nós, dentro do partido, né, o que a gente sempre alinha? Que precisa ser candidatos do nosso partido, é claro. Né? O PT é muito... A condição é só essa. O PT sempre é muito taxativo em relação às questões do nosso estatuto. E quem está no partido conhece as nossas ordens, o que gerencia o nosso partido. Então, o que nós temos? Quando a gente tem uma chapa, todos os votos são importantes. Se eu posso fazer campanha para alguém com quem eu me identifico, enquanto outra pessoa do partido também vai fazer para outra pessoa, mas do mesmo partido, esses votos eles são somados. E você, quando faz alguma coisa com aquilo que você gosta, você faz muito melhor. Então, não é divisão, mas é uma força-tarefa para que os nossos deputados sejam reeleitos e que a gente amplie a representação. Né? Temos 2 deputados federais, nós queremos ampliar isso. Temos 3 deputados estaduais, também queremos ampliar. E esse é o trabalho do partido. E quais são os candidatos, hoje ainda pré-candidatos, que estão aí mais em evidência em Iporá por apoios? Olha, nós temos, com certeza, né, Rubens Ottoni e a delegada Adriana Corsi, são muito queridos na cidade. Mas tem outras pessoas, como o professor Edivar, isso eu falando do deputado federal. Né? Mas nós teremos agora, dia 4 de agosto, a convenção. E ali vai ficar definido quem realmente estará. Porque nós temos uma lista grande, e em 2022 aconteceu isso, e agora em 2026 também vai acontecer. Porque a gente tem um limite de candidatos. Então, muitas pessoas se colocaram como candidatos, vai ser na convenção que vai decidir quem será candidato realmente e quem não será. Então, a gente está aguardando, né, a convenção para que aí depois a gente possa trazer o nome de todos eles, que farão uma campanha maravilhosa. Sim, e o Partido dos Trabalhadores tem candidato competitivo aí para a presidência da República, tem deputados com grande potencial de reeleição, mas e o governo de Goiás? Não tem um candidato competitivo? Como é que está isso? Eu não vejo dessa forma. Assim, as pessoas que conhecem, né, o Luiz César Bueno, que é o nosso pré-candidato, conhecem a coerência dele, a experiência. E a gente, agora o que está faltando é finalizar. Né, dia 4, agora, durante esse período, porque nós estamos na federação. Né, Federação Brasil da Esperança, é o PV, PCdoB e o Partido dos Trabalhadores. Dentro desses 3 partidos, nós precisamos fechar quem são os nossos representantes, porque tem ali as parcelas, né? O quanto cada partido tem de direito de deputados estaduais, federais, como é que vai ficar senador, senadora, e também o vice entra nisso. Além disso, tem os outros partidos que estão agregados com a gente, né? Que é as coligações, além da federação. Então, isso precisa ser olhado com muita atenção, para a gente ter uma chapa forte. Sobre eleições 2026, mais alguma coisinha? Não,
Aguardar mesmo a nossa convenção, dia 4 de agosto. Rapaz. E aí, depois, se tiver um espaço, eu volto aqui para falar sobre isso. É isso aí, Viviane Especian, nesse bate-papo, nessa noite de quinta-feira. E a vereadora vai receber de nós aqui agora, é um brinde, é um livreto com capa de couro e com o nome dela gravado. Tá aí, vereadora. Satisfação e gratidão por esse momento que você brinda a gente aqui com a presença. Valeu demais, hein? Eu agradeço a oportunidade e, sempre que possível, tendo o convite, estarei presente. Virão outros convites. Ela é sempre bem-vinda aqui. É sempre assim, gente, noites de terças e quintas, é sempre assim. Convidados que têm conteúdo para passar, recado importante para o nosso povo. Assim foi terça-feira passada, hoje com a Viviane, e nós estamos lá em Jaúpaci com a praia muito movimentada, muito bem organizada, e nós estamos conversando com o pessoal lá da Praia do Leto, a praia do Rio Claro, em Jaúpaci, para eles virem aqui fazer um convite e contar sobre as atrações da praia. Esse será o nosso assunto da próxima terça-feira. Até lá, um abraço a todos.